Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui neste momento para trazer uma palavra, uma reflexão da palavra do Senhor. E a reflexão que eu quero neste momento trazer está no capítulo 17 do livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 17, no verso de número 1, que diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. Esta palavra que eu acabei de ler no capítulo 17 do livro do Gênesis. Deus ele aparece para Abraão, e aqui nós podemos fazer algumas observações. A primeira observação é o que está no verso 1, que diz assim: apareceu o Senhor a Abrão quando ele tinha 99 anos de idade. Por que o escritor diz quando ele tinha 99 anos de idade apareceu o Senhor? No capítulo 16 nós podemos ver aquela situação entre Abraão e Agar. E alguns estudiosos da Bíblia, os grandes reformadores ou os grandes teólogos reformadores, acredita-se que do capítulo 16 ao capítulo 17 de Gênesis passaram-se 13 anos em que o Senhor não falou com Abraão, que o Senhor silenciou para Abraão. Os estudiosos acreditam que por causa da situação de Agar, Deus silenciou ou não falou com Abraão por 13 anos. E aqui no capítulo 17 Deus vai romper o silêncio e vai falar com Abraão e renovar sua aliança com Abraão. Ou seja, Deus rompe o silêncio e fala com Abraão e diz: Abraão, aquilo que eu falei, aquilo que eu prometi a você ainda continua de pé. O que eu te prometi ainda está valendo, ainda continua de pé. O que Deus está dizendo aqui neste momento para você é que aquilo que Ele prometeu para você ainda continua de pé. Talvez você que está assistindo este vídeo e se questiona: por que Deus me prometeu, Deus falou comigo, ainda não aconteceu, faz meses ou anos. Mas Deus, nesta manhã, Ele está dizendo: aquilo que Ele te prometeu ainda continua de pé. Deus vai romper o silêncio na sua vida. E quando eu falo em silêncio, eu lembro agora de Jó, que Jó passou por este momento do silêncio. Se você ler todo o capítulo de Jó, todos os capítulos de Jó, você vai ver Jó perguntando, Jó questionando. Mas lá no final do capítulo 41, 42, Deus vai se manifestar na vida de Jó, vai romper o silêncio e vai dizer: Jó, levanta, cinge os teus lombos, porque eu agora vou perguntar e você vai me responder. Em outras palavras, Deus está dizendo: Jó, agora não é hora de você perguntar, agora é hora de você responder. Agora não é hora de pergunta, agora é hora de resposta. Eu quero te dizer nesta manhã, não é hora de você mais questionar, de você mais perguntar. Agora é hora de respostas de Deus na sua vida. E Deus rompe o silêncio na vida de Abraão.
A segunda observação que eu observo aqui apareceu o Senhor a Abraão quando ele tinha 99 anos e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra El no hebraico é Deus Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso no hebraico é a palavra Shaddai. Deus aqui está se manifestando mais uma vez na vida de Abraão, se identificando quem é ele. Deus está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso no hebraico é a palavra Shaddai. No português é Todo-Poderoso. Mas o que significa a palavra Shaddai? A palavra Shaddai, ela vem de uma raiz chamada Shad. E a palavra Shad significa órgão de amamentação feminino, seio, peito. Agora, por que Deus se manifesta aqui no capítulo 17 para Abraão como órgão de amamentação feminina, como seio? Deus está se manifestando aqui como o órgão de amamentação feminino, Shaddai ou Shad, para dizer: Abraão, eu sou aquilo, eu sou aquele que te nutre. Deus está dizendo: Abraão, você chegou até aqui porque eu tenho te nutrido, eu tenho cuidado de você, eu tenho alimentado você, tenho provido o necessário para você. Abraão, eu tenho os nutrientes necessários para a sua vida. Isso é Shaddai, Shad. Deus está dizendo: eu tenho os nutrientes necessários para a sua vida. Eu quero te dizer nesta manhã: tranquilize o teu coração, aquieta o teu coração, porque Deus cuida de você. Deus tem nutrido você, Deus tem alimentado você, Deus tem protegido você. Ele é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que alimenta, aquele que cuida, assim como a mãe que pega talvez o seu bebê que está chorando, que está inquieto, e coloca no seio, amamenta, e ele fica calmo, ele acalma, ele para de chorar. Deus está te dizendo nesta manhã: ele te coloca nos braços, ele alimenta você, ele nutre você. Aleluias. Ele tem os nutrientes para a tua vida. Então a palavra Shaddai vem desta raiz Shad, que significa no português seio. Ele tem os nutrientes necessários para a sua vida. Ele vai se manifestar na sua vida como eu, Shaddai, aquele que cuida, aquele que é forte, aquele que é poderoso. Deus vai romper o silêncio. Deus vai se manifestar mais uma vez na sua vida, e Ele vai dizer: eu cuido de você. O Salmo 40, verso 17, o salmista vai dizer: eu sou pobre e necessitado, mas tem um detalhe: o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. Apareceu o Senhor a Abraão quando ele tinha 99 anos de idade e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que amamenta, que alimenta, que nutre, aquele que é o provedor. E o Senhor continua dizendo: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na presença do Senhor, viva na presença do Senhor. Moisés, ele vai dizer para Deus lá no deserto: a tua presença, se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui, porque a tua presença é que me faz descansar. A presença do Senhor tem descanso para a sua vida. A presença do Senhor tem alívio para a sua vida. E Deus continua dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito aqui fala de plenitude, inteiro. No grego significa anda na minha presença inteiramente. Deus, ele não te quer somente uma parte.
Deus, Ele quer você, corpo, alma e espírito. Se apresente diante da presença do Senhor por inteiro. Em Romanos capítulo 12 diz que nós temos que apresentar todo o nosso corpo como um sacrifício a Deus. Paulo, escrevendo em Tessalonicenses capítulo 5, 23, ele diz que é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito que tem que ser apresentado, santificado plenamente ao Senhor. Anda na presença do Senhor, viva na presença do Senhor. A presença do Senhor é que te garante a vitória. E eu termino esta palavra nesta manhã, o que Jesus disse no capítulo 28 de Mateus. Lá no final do versículo, lá no final do capítulo, ele vai dizer: eu estarei com vocês todos os dias. Deus está com você todos os dias. Deus está com você os 365 dias do ano. Deus está com você todos os dias. Viva na presença do Senhor, anda na presença do Senhor, e Ele te garante vitória. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, querido Pai, abençoa o teu povo, os teus filhos, estas pessoas que estão necessitadas, que precisam de um milagre. Deus, se manifesta na vida dele, se manifesta como El Shaddai, como aquele que alimenta, como aquele que tem os nutrientes para a alma, para o espírito, para a vida, Senhor. Sustenta nas tuas mãos, Pai. Faça o milagre em nome de Jesus. Amém.